Fala, minha tropa do Conduta Militar. Vamos aí para mais um videozinho para gente aí de matemática básica. Dessa vez, o que você vai aprender? Ó, tá ali, ó, radiciação. Então, ó, sem medo, tá? Sem medo. Aqui você vai aprender desde o básico até todos aqueles casos em que a banca pode te dar uma rasteira. Sabe que aqui a gente não esconde nada. A gente mostra tudo para que você nunca seja prejudicado. Então, vamos lá. Partindo de ideias básicas. O que a gente tem aqui? Ó, a representaçãozinha da minha radiciação está aqui para gente. Eu tenho a raiz, perfeito? Tenho o nzinho aqui, A e o B. Ah, mas quem são esses caras aí, mestre? Seguinte, olha só. Esse a gente chama de radicando, tá? Esse camarada aqui é o radicando. Ah, beleza. E esse N, quem que é o N? Cara, N, ele é chamado de índice da raiz. Então, ó, N é índice, beleza? Ó, índice. Então, eu tenho a raiz. Como que se lê isso aqui? Se lê da seguinte forma: raiz enésima de A. Se assusta, não. Isso aqui é só nome. A gente já vai aprender na prática como que isso funciona. Tá igual a B. Quem que é o B? Esse B aqui é a raiz. Beleza? Então tá aí. Essa é a nossa representaçãozinha de forma genérica. Feio, né? Só que é muito simples. Não precisa ter medo, não. Vem aqui comigo no exemplo. Ó. Raiz quadrada de 4. Raiz o quê, mestre? Raiz quadrada. Como assim quadrada? Lembra lá na potenciação? Quando a gente tem um expoente 2, a gente fala elevado ao quadrado. Aqui na radiciação, quando eu tenho o índice, ou seja, esse n aqui igual a 2, eu também digo raiz quadrada, perfeito? Ah, mas eu não estou vendo 2 aí não. Cara, preste atenção. Aqui na raiz, quando não aparece o índice, ó, pode ver. Cadê o nzinho aqui? Ah, não tem ninguém aqui. Tem sim, só que não está visível para a gente. Quando está oculto, qual que é a ideia? O índice é 2, tá? Então, é dessa forma. Não apareceu índice 2. Então, eu tenho raiz quadrada de 4. Qual que é a ideia da raiz quadrada? Cara, olha só. Quem que é esse 4 aqui? Lembra para mim. Ó, 4, lá da potenciação, a gente tira o quê? 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Lembra disso? Na nossa última aula que a gente acabou de ver, potenciação, 2 ao quadrado. Opa! Então eu posso escrever da seguinte maneira: raiz quadrada de 2 ao quadrado. Olha que bonito. E aí o que eu vou fazer? Cara, você pode, ó, a gente fala um macetinho aqui, ó, cortar o índice com o expoente. E aí, o que acontece? Só vai ficar o 2, ó. 2 está aqui, 2. Essa aqui é a ideia. A raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, o termo que eu tenho que elevar ao quadrado para dar 4 é 2. Essa aqui é a ideia. Esse foi só um exemplo de aplicação para a gente entender como que isso funciona. Assim como eu fiz lá na potenciação, eu vou te mostrar agora as propriedades, aquilo que você tem que ter em mente quando se fala de radiciação, para poder desenvolver bem as continhas. Então, vamos lá para as nossas propriedades? Olha só, primeira propriedadezinha aí. Eu tenho raiz quadrada de 16 vezes 25. E aí, o que você tem que fazer? Cara, desse jeito aqui, você pode fazer o seguinte. Repara que eu tenho aqui uma multiplicação. Eu tenho 16 vezes 25. Ah, mestre, então eu tenho que multiplicar 16 vezes 25 e depois tirar a raiz? Não, não faz isso, tá? Não é o melhor caminho. Eu estou aqui para te mostrar aquilo que vai facilitar a sua vida, tá? Então, preste atenção. Ó, quando você tem uma multiplicação dentro da raiz, como é o caso aqui, você pode separar. Você pode pegar esse radical e jogar para o primeiro termo e para o segundo. Como assim? Vou te mostrar. Ó, raiz quadrada de 16 vezes 25 pode ser a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 25. Assim, a sua vida vai ficar muito mais fácil, meu jovem. Por quê? Cara, quem é 16? 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Se você fizer 4 vezes 4, que é o meu 4 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 16.
Então, eu vou substituir essa ideia. Ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado. Show? E aí depois eu tenho 25. Bom, quem que é o 25? 25, seguindo a mesma lógica, seria o 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5. Então, vou substituir, ó, 5 ao quadrado, tá? Beleza, temos aí. Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar esse bisuzinho de cortar, ó, índice com expoente. Aqui e aqui. E aí, quem que vai ficar? 4 e 5. 4 vezes 5 dá quanto? 4 vezes 5 dá 20. Viu como é muito mais simples você fazer dessa forma? Então, senhores, preste atenção nesse sentido aí. Ah, mas sempre que eu tirar a raiz quadrada, mestre, eu preciso fazer desse jeito aí? Escrever o 4 ao quadrado, escrever o 5 ao quadrado, cortar índice com expoente? Cara, você não precisa fazer isso. Eu estou fazendo aqui para te explicar o passo a passo. Mas se você já entende que a raiz quadrada de 16 é 4, você pode jogar direto. Se você já entende que a raiz quadrada de 25 é 5, pode jogar direto sem nenhum problema. Você ia pular essa etapa e ia chegar direto aqui no 4 vezes 5, que daria 20, sem nenhum problema, tá? Beleza. Essa é a primeira propriedade. Agora, senhores, pensa no seguinte. Ó, eu tenho aqui a minha segunda propriedade. Eu tenho raiz quadrada de 9 sobre 36. Como que eu faço aqui, mestre? Ó, vai fazer da seguinte forma. Assim como na multiplicação, a gente pega e divide o radical, coloca o radical ali, no caso, para 16 e para 25, aqui na divisão a gente pode fazer a mesma coisa. Mesma coisa é, ó, você vai pegar e fazer o seguinte. Raiz de 9 sobre a raiz de 36. Você vai pegar e vai jogar a raiz tanto para o 9 quanto para o 36. Agora, qual que é a ideia? Ó, 9 é o mesmo que o quê? É o mesmo que 3 vezes 3, não é isso? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Beleza. Agora, e o meu 36? Cara, o meu 36 ele pode ser escrito de que maneira? Pode ser escrito assim, ó, 6 ao quadrado. Ah, mas por quê? Porque 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6. E 6 vezes 6 dá 36. Então agora a gente tira a raiz. Ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Raiz quadrada de 6 ao quadrado, 6. E eu fiquei com 6, ou melhor, 3 sobre 6. O que você pode fazer aqui? Simplificar. Lembra lá da nossa fraçãozinha? Ah, como que eu simplifico, mestre? Você vai dividir, ó, o numerador e o denominador por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, ó, isso aqui, raiz quadrada de 9 sobre 36 é o mesmo que 1 sobre 2. Tá legal? Show de bola. Mais uma propriedadezinha aí. Então, ó, internaliza isso aí. Quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão dentro ali da minha raiz, eu posso separar. Posso colocar essa minha raiz para cada um dos termos, tanto da multiplicação quanto da divisão. Pega essa ideia, tá? Vamos ver um caso um pouquinho diferente aqui agora. Repara comigo aqui esse terceiro exemplo. Ó. Eu tenho raiz quadrada de 10.000. E, mestre, isso aí deve ser difícil, né? Eu tenho duas raízes quadradas. Cara, erro nenhum. Muito tranquilo isso aqui. Ó, primeira coisa que você deve fazer em situações desse tipo é enxergar quem que é o índice. Lembra lá do índice? É o camarada que está aqui, ó, do ladinho de fora. Bom, o que eu disse para você? Se o índice não aparece, ele é 2, tá? Fique esperto nisso aí. Então aqui o índice é 2 e aqui o índice também é 2. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Quando eu tenho raiz de raiz, você vai multiplicar esses índices. Ó, você vai colocar um radical só, tá aqui, e você vai pegar esses índices e multiplicar. Então aqui o índice é 2, aqui também você vai fazer 2 vezes 2. E aí eu repito aqui, ó, 10.000. 1, 2, 3, 4. Beleza, quanto que vai ser agora? 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho aqui a raiz quarta de, ó, 10.000. Como que eu posso escrever esse 10.000? Lembra lá da potência? Lembra? Então vamos transformar esse 10.000 aqui em potência. Como que eu faço, mestre? Seguinte, coloco o 10 aqui, base 10. E ó, lembra do que eu falei para você? O meu expoente é um número de zeros.
na potência de base 10. Ó, quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, ó, 4. Logo, eu fiquei com raiz quarta de 10 à quarta. E índice e expoente são iguais. Não tem mistério algum. Você vai fazer da mesma forma como você faz no quadrado. Então, ó, posso cortar índice, o expoente, e eu fico só com o 10. Viu que fácil? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho duas raízes ali, o que você vai fazer? Multiplicar os índices. Beleza? Show de bola. Agora, olha esse quarto caso aqui que interessante. A gente vai ter a raiz. Ó, o índice aqui é 6. Sabe o que isso significa? É uma raiz sexta, tá bom? De 8 ao quadrado, de 8 elevado a 2. E, mestre, como que eu faço um caso desse aqui? Raiz sexta? Cara, olha só, vou te pagar o bizu. Nessa situação aqui, existe um bizuzinho muito interessante que é da sombra e do sol. Como assim? Ó, imagine que eu tenha um solzinho aqui. Ó, sol. Tá aqui. Beleza. Imaginou o sol? Cara, ó, quem tá debaixo do sol aqui? É o 6, ó. O 6 está sem cobertura. E ó, o 2, ele está embaixo da sombra. Perceba que ele está embaixo aqui do tracinho, então ele está na sombra. Qual que é a ideia? Ó, grava isso que eu vou te falar. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Ah, como assim? Vem comigo que eu te mostro. Você vai transformar essa raiz aqui em um expoente fracionário. Então, ó, o 8. Tem o 8 aqui, não tenho? Mantenho 8. Agora eu vou montar minha fraçãozinha. Lembra o seguinte, fração tem que ter o risco, não tem? Ó? Então já dei o risquinho aqui. Agora, quem que vai ocupar o numerador e o denominador? Lembra lá, quem está na sombra vai para o sol. Então, quem que está na sombra aqui? Quem que está debaixo do traço? É o 2. Agora ele que vai ficar no sol, ó. Ele que vai vir aqui para cima, 2. Ah, e quem que estava no sol? Ah, eu estava no sol aqui, era o 6. Então ele vai para a sombra, ele vai aqui para debaixo do tracinho. Pronto. Ou seja, a raiz sexta de 8 ao quadrado é o mesmo que 8 elevado a 2 sobre 6. É assim que você transforma um radical, uma raizinha, em uma potência de expoente fracionário. Tá? Ah, mas no que isso vai me ajudar a resolver a questão? Cara, olha só. Eu tenho aqui 2 sobre 6. 2 sobre 6, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Lembra disso? Então a gente simplifica. Ó, divide aqui, ó, em cima e embaixo por 2. Como que vai ficar a ideia? Ó, o 8 eu repito. 2 divididos por 2 dá 1. 1. Agora, 6 divididos por 2. 6 divididos por 2 dá 3. Então eu fiquei com 8 elevado a 1 sobre 3. Acabou por aí? Não. Você pode ainda melhorar essa minha fraçãozinha. De que forma? Cara, esse bizu aqui vale tanto a ida como a volta. Como assim tanto a ida quanto a volta? Cara, eu parti de uma raiz e transformei num expoente fracionário. Agora eu vou fazer o caminho da volta. Eu vou partir aqui de um expoente fracionário e vou formar uma raiz. Ó, vem aqui comigo. Tenho 8 elevado a 1 sobre 3. Imagina o solzinho aqui, imagina o solzinho aqui. Quem que está no sol aqui? Quem está no sol? É o 1, não é? Então ele vai ficar para a sombra de novo. Ó. 8 elevado a 1. Quem que está na sombra? É o 3. Agora ele vai voltar para o sol. Então, ó, tá aqui do ladinho de fora. Tá aí. Eu tenho uma raiz. Essa raiz tem índice o quê? Tem índice 3. E assim como lá na potência, quando a gente tem, por exemplo, um expoente 3, a gente fala cubo. Aqui, na raiz, quando eu tenho um índice 3, eu falo raiz cúbica. Tá legal? Então, ó, raiz cúbica de 8. Ah, mas como que eu faço para desenvolver essa raiz cúbica de 8 aí? Cara, vamos lá. Você tem que imaginar o seguinte. Como que eu posso escrever esse 8? Há uma maneira um pouquinho diferente de escrever? Ah, que maneira é essa? Cara, pensa na primeira multiplicação que vem à sua mente. O que vem à sua mente quando você fala de 8? Pensando em multiplicação. Ah, mas quando eu falo de 8, eu lembro de 4 vezes 2. Então escreve isso aí. Ó, vou substituir aqui, ó, raiz cúbica de 4 vezes 2. Legal. Agora, olha só. Quem que é 4? Lembra para mim.
4 a gente já viu aqui, inclusive nessa aula. Olha só, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2. Repara que dentro aqui do meu radical, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Ó. Aqui a base é 2, aqui a base também é 2. Só que o expoente de uma é 2 e o expoente da outra é 1. O que eu vou fazer? Vou somar esses expoentes. Tá? Então, eu tenho aqui ó, raiz cúbica de 2. Quanto dá? 2 mais 1 dá 3. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo. Bom, já igualei índice com expoente. O que eu posso fazer? Cortar. Lembra dessa ideia? Então, a gente vai pegar e simplificar nesse sentido aí. Ó. Corto índice com expoente, isso aqui dá 2. Então, tá aí. Toda aquela coisa feia que a gente viu ali, raiz sexta de 8 ao quadrado, nada mais é que o 2, número 2. Tá legal? Então, pega o bizu. Mostrei aqui para você 4 propriedades importantes. A gente tem a propriedade da multiplicação e da divisão, que são bem parecidas. Você pode separar, né? Colocar um radical para cada termo. Tem a propriedadezinha aqui dos índices, quando você tem uma raiz dentro da outra. E da transformação de um expoente fracionário para uma raiz. Beleza? Sabe o que você vai fazer? Mentaliza isso aí, tá? Pausa, dá uma olhada, vê se você realmente compreendeu o que eu estou te falando. E agora a gente vai exercitar. A gente vai trabalhar cada um desses conceitos aqui da mesma forma que nós fizemos com a potenciação. Ó, tá aí. Exercício. Primeiro, já está na tela aí pra gente. Letrinha A. Raiz quadrada de 64. Cara, se você está com um pouquinho de maldade já na matemática, já está esperto no seguinte. 64 eu posso escrever de uma forma diferente. Como que eu posso escrever o 64? Cara, meu 64 é a mesma coisa que o quê? Que 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é quem? 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Então, se é igual, eu posso substituir. Então, eu vou substituir essa ideia aqui para a gente. Ó. Raiz quadrada de 8 ao quadrado. Quem que é o índice aqui? Não está aparecendo erro nenhum. A gente sabe que quando não aparece é o quê? É 2. A gente pode cortar ó, índice com expoente e vai ficar 8. Então, a raiz quadrada de 64 dá 8. Tá legal? Pega essa ideia aqui. Agora, vamos para mais um exemplinho aqui. Nós temos raiz cúbica, ó, perceba comigo, raiz cúbica de 27. Bom, qual que é a maldade que você tem que ter? Olhar para o númerozinho que está ali dentro e pensar, cara, como que eu posso escrever ele? Ó, eu não tenho dúvidas que você saiba disso aqui. Como que você pode escrever? 27. Primeira multiplicaçãozinha que vem na tua cabeça. 9 vezes 3. Então, vamos escrever assim, ó. 9 vezes 3. Agora, vamos lá. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Por quê? Quem é o 9? A gente já viu isso aí em outras aulas. Cara, 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. E eu tenho 3 ao quadrado vezes 3. Opa! Produto. Mesma base, 3 e 3. Eu repito a base e somos expoentes. O expoente aqui é 2 e o expoente aqui é 1. 2 mais 1, quanto que vai dar? 2 mais 1 vai ser 3. Então, 3 ao cubo. Logo, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Vou substituir, ó. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Bom, já igualei índice com expoente, ó. Posso cortar. Eu tenho aqui 3. Beleza? Sempre pensando assim. Sempre pensando no seguinte. Eu tenho um número dentro da raiz. Eu vou escrever este número de uma maneira um pouquinho diferente. E a partir disso, eu vou o quê? Cancelar depois o índice com expoente, desde que eles sejam iguais. Ah, mas e se não forem iguais? Aí você pode pensar em outra estratégia de transformar em um expoente fracionário. Enfim, a gente vai ver os casos aqui, tá? Ó, olha só que legal, eu tenho aqui raiz cúbica de menos 1000. Cara, quanto que vale a raiz cúbica de menos 1000? Você vai pensar o seguinte, raiz, de um número negativo? Existe isso? Cara, depende. Depende de qual é o índice dessa raiz. Se você tiver, por exemplo, a raiz quadrada, ou seja, de índice 2 de um número negativo, isso não vai existir, tá? Como assim? Vou escrever aqui para você. Se, em vez disso aqui, ele perguntasse para você qual era
a raiz quadrada, por exemplo, de menos 1.000, isso aqui não existe no campo dos reais, tá? Não existe. Então, pega a ideia. Se o índice da minha raiz for um número par, não existe raiz no número no campo dos números reais, tá? Repito, se o índice for par, não existe raiz negativa no campo dos reais. Então, ó, isso aqui não existe. Ah, mas no caso ali da questão, ele jogou para mim o índice ímpar. Cara, índice ímpar existe. Existe. Ó, primeira coisa que você vai fazer, raiz cúbica. Olhar para o número e escrever ele de uma forma diferente. Lembra lá do bizu da potência de 10? O que você vai fazer? Repete o número aqui, ó, menos 10 no caso, e vê quantos são os zeros. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então, menos 10 elevado ao cubo. Ó, e igualei índice com expoente. Posso simplificar. Isso aqui vai ser menos 10. Ah, é assim que se faz? É. Quer ver? Vamos tirar a prova real? Vamos multiplicar isso aí? Ó, menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Ó, menos 10 vezes menos 10. Opa, menos com menos fica mais. Mais. 10 vezes 10, 100. E aí eu tenho ali o menos 10 ainda. Agora, mais com menos. Sinais diferentes, a gente vai ter menos. Então, menos. Agora, 10 vezes 100. Cara, é só você acrescentar o zerinho. Então, vai ser 100 mais um zerinho. Ou seja, menos 1.000. Então, se eu fizer menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, isso aí vai ser negativo. Logo, existe sim uma raiz cúbica de um número negativo. Tá? Agora, de maneira geral, existe raiz negativa, tá? Desde que o índice seja ímpar. Beleza? Show de bola. Vamos aqui para um próximo exemplo. Ó. Raiz quadrada de 0,49. Ih, mestre, raiz quadrada de número com vírgula? Como que eu faço isso aí? Cara, pega o bizu. Se você tem um número com vírgula, para facilitar a sua vida, você vai pensar numa fraçãozinha, tá? Fração, cara, não tem que ter medo. Eu sei bem que você está dominando fração. Você já viu a aula aí para trás. Cara, tenho certeza que foi passado para você, que o Will te mostrou, é suficiente para você amassar qualquer questãozinha de fração. Então não tem por que ter medo. 0,49. Pensa no seguinte, como que eu posso escrever um número a partir... Como que eu posso escrever esse número na forma de fração? Ó, repito a raiz. 0,49. Pensa no seguinte, 49 sobre 100. Divisão por 100. Tenho ali 2 zerinhos, vou andar com a vírgula 2 casinhas. Então, se você fizer aí, na mão mesmo, 49 divididos por 100, você vai encontrar isso aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai aplicar a propriedade que eu acabei de falar. Eu tenho uma divisão numa raiz. Como que eu posso fazer? Vou separar, vou dividir. Ó, raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 100. Beleza? Tá aí. Agora, vamos lá. 49. Quem que é o 49? Opa, se eu pensar 7 vezes 7, 7 ao quadrado, quanto que vai dar isso aí? 49. Então, eu vou substituir ali na minha fraçãozinha. 7 ao quadrado. E ali agora eu tenho 100. 100 você vai pensar na potência de base 10. Tenho 2 zeros, então 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Ó, como que a gente pode fazer agora? Simplifica. Índice com expoente já está igual, índice com expoente já está igual. Ou seja, fica 7 sobre 10. Ó, 7 sobre 10 é o mesmo que o quê? Que 0,7. Então tá aí. A raiz quadrada de 0,49 vai ser 0,7. Beleza? É assim que se faz, sem temer. Bora para mais um exemplo aqui. Ó, na letra E, eu tenho a raiz cúbica de 120. Cara, vamos lá. Como que você vai extrair a raiz cúbica aqui no caso de 120? Perceba que os números que a gente viu aqui anteriormente de raiz cúbica era bem tranquilo da gente transformar. 27, né? São números que a gente já sabe, pô, 3 ao cubo. Mostrei para você isso. 1.000 também. 1.000, isso, 1.000. A gente tem 10 ao cubo.
é tranquilo da gente ver. Mas se, por exemplo, cai um númerozinho desse aí, ó, 120. Como que você vai fazer nesse caso? Cara, nesse caso, você vai fatorar o número. Como assim fatorar? Vai decompor esse número em fatores primos. Então, olha só, eu tenho aqui 120. Beleza, 120. Vamos ver por quem ele pode ser dividido. Primeiro número primo que aparece para a gente, 2. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Eu coloco 2 aqui e divido. 120 dividido por 2 dá 60. Legal. Agora, vamos lá. Dá para dividir o 60 por 2 ainda? Pensa no seguinte. 60 é par, então dá para dividir por 2. Eu coloco 2 aqui de novo. 2. Beleza. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. Então, eu tenho aqui, ó, 30. Beleza. 30. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, eu pego e coloco 2 aqui. 30 por 2 dá 15. Dá para dividir 15 por 2? Não dá. Aí, quando isso acontece, o que a gente faz? Passa para o próximo, lembra disso? Então, ó, 15 dá para dividir por 3, que é o próximo número primo? Dá. Ó, lembra lá do critério de divisibilidade. 1 mais 5 dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então, eu coloco 3 aqui, ó. 15 por 3 dá 5. Coloco aqui 5. Dá para dividir 5 por 3? Não dá. Passo para o próximo. Qual que é o próximo número primo que a gente tem? 5. Jogo aqui então, ó, 5. 5 dá para dividir por 5. 5 por 5 dá 1. Ó, então, eu posso dizer o seguinte. O meu 120, ele pode ser escrito da seguinte maneira. 2, ó, 2 quantas vezes? Ele aparece aqui, ó, 3 vezes. Se o 2 aparece 3 vezes, é 2 ao cubo. Vezes 3 vezes 5. Tá? Então, eu vou substituir. Olha só que bonito. Olha só, coisa linda. Raiz cúbica de 120, que é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E agora, mestre, o que eu tenho que fazer? Estou perdidão. Cara, não é para ficar perdido, não. Isso aqui eu já te mostrei. Eu tenho uma raiz e nessa raiz eu tenho uma multiplicação. Ah, mas lá atrás era só com 2 fatores. Cara, quantos fatores são? Não importa. Você vai aplicar a propriedade. Aqui no caso são 3. Então você pode pegar e dividir em 3 radicais. Ó. Você vai ter a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. Cara, raiz cúbica de 2 ao cubo não está igual? Índice expoente, o que você pode fazer? Pode simplificar. Então, ó, a gente simplifica. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser 2. Então, isso aqui é igual a 2. Agora, vamos lá. Raiz cúbica de 3 está igual ao índice expoente? Não está. Raiz cúbica de 5 está igual? Não está. Então, o que a gente faz? Deixa assim. Você não precisa necessariamente ter que tirar um número da fração, tá? Inclusive, quando você estiver desenvolvendo aí certas questões, você vai perceber que a própria opção traz para você em função de alguma raiz que não tem como você extrair ali na hora. Então, não tem problema deixar dessa forma aqui. O que dá para tirar, a gente tira. O que não dá, continua lá. Então, ó, o que eu posso escrever para ficar um pouquinho melhor? Raiz cúbica. Ó, 3 vezes 5. Vou deixar aqui, ó. 3 vezes 5. Tá aí, raiz cúbica de 3 vezes 5. Quanto vai dar isso aqui? Vai ser 2 vezes raiz cúbica, 3 vezes 5, 15. Então tá aí, ó. Raiz cúbica de 120 é igual a 2 vezes a raiz cúbica de 15. Coloquei esse exemplo aqui justamente para te mostrar o seguinte. Cara, vai ter momento, você vai conseguir fatorar bonitinho, vai tirar. Mas os números que você não consegue tirar de uma raiz, você pode deixar lá sem nenhum problema, tá? Beleza. Agora, olha só. Eu tenho aí, ó, raiz quadrada de 49.000. E, mestre, nesse caso aqui que o número é grandão, eu vou ter que sair decompondo também para perceber se é ou não. Cara, não. Pensa comigo. Sempre vai nessa ideia. Sempre tem essa maldade, cara. É isso que vai te diferenciar. Ó, 4.900, né? Beleza. Como que você pode escrever 4.900 numa multiplicação? Pô, cara, você já olhou aqui, ó, 0 e 0. Terminou em 0, 0, cara. Você já tem que associar logo a multiplicação por 10 ali. Aí você vai ver se é por 10, se é por 100, se é por 1.000, mas já coloca isso na sua cabeça. Terminou em 0, você vê quantos zeros são, e aí você associa, tá? Ó, vou repetir aqui o radical. O 49 vou manter também, 49.
Só que agora, olha só, eu tenho 0, 0. 0, 0, qual número que tem 0, 0 ali pensando numa potência de 10? 100, não é? Ó, 100 tem 0 e 0. Então, 4.900 é o mesmo que 49 vezes 100. Ah, mas por que você fez isso? Cara, eu fiz isso para facilitar a sua vida. Sempre te dando o caminho das pedras. Ó, multiplicaçãozinha dentro de uma raiz. Já te falei o que é isso. Você pode pegar e separar. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 49. E depois eu tenho o 100. Raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 49, a gente já viu no exemplo anterior. Está aqui, ó. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, isso aqui vai ser 7. E qual que é a raiz quadrada de 100? Ó, a gente não viu aqui ainda? Vimos, ó. Aqui mesmo. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, ó, 10. Aí eu fico com essa multiplicaçãozinha. 7 vezes 10. 7 vezes 10, 70. Olha que bonito. Então, a raiz quadrada de 4.900 é 70. E você chegou a esse resultado de uma maneira muito simples, muito elegante, só olhando para o 4.900 e pensando, opa, como que eu posso escrever essa multiplicação? Sem a necessidade de você ter que colocar 4.900 e decompor em fatores primos. Se você fizesse isso, cara, você ia gastar um tempão. Você pegar 4.900, dividir por 2, aí vai dividindo, 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 até chegar no 1. Então o trabalho ia ser imenso. Por isso, pega o bizu. Primeiro você olha para o número e vê, cara, consigo escrever de uma maneira um pouquinho diferente? Pensa uma multiplicaçãozinha bonita? Cara, se fizer desse jeito, você vai ganhar um tempão, tá? Então pega essa ideia. Ó, vamos para mais um exemplo aqui. Olha essa letra G. Na letra G eu tenho raiz cúbica de 27.000. Raiz cúbica de 27.000. E aí aquela ideia. Ó, terminou em zerinho. 1, 2, 3, não terminou? Já associa com a potência de base 10. Ó, vou repetir aqui. Raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? 27, mantenho, 27. Agora, 3 zeros. Pensa lá na potência de base 10. 10. Quantos são os zeros? 3. Você vai colocar aqui 3 zeros. 1 zero já coloquei aqui. 2, 3. Tá legal? Beleza. 27 vezes 1.000. O que você pode fazer? Vezes de multiplicação, coloca um radical para cada um. Ó, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 27 vezes. Aqui, ó, 1.000. Quanto dá 1.000? 1.000 é 10 ao cubo, tá? Aqui, ó. Um para cada um. Beleza. Agora a gente tem que se concentrar o quê? Tem que se concentrar no 27. Esse 27 ele pode ser escrito de que maneira? A gente já viu aqui na letra B, ó. 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é quanto? A raiz cúbica de 27 é 3. E a raiz cúbica de 1.000? A raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Então, ó, aqui eu vou ter 3 vezes 10, 30. Tá legal? Olha só que maneira elegante de resolver uma raiz. Tá? E, ó, preste atenção no seguinte. A raiz aqui da letra C foi menos 10, porque o número que estava ali dentro era negativo. No caso aqui, o 1.000 está positivo, então a raiz tem que ser positiva. Não dá bobeira nisso, tá? Vamos aqui para o nosso último casinho. Ó, raiz quinta da raiz quadrada de 1.024. Cara, vamos lá. Qual que é a propriedade que eu expliquei para você? Seguinte, eu olho para os índices. O índice de uma é 5 e o índice da outra aqui é 2. Raiz, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os índices. Então, eu vou fazer 5 vezes 2, não é isso? Então, ó, raizinha aqui, 5 vezes 2. Quanto que dá 5 vezes 2? Dá 10. Então, eu tenho a raiz décima de quê? De 1.024. E, mestre, como que eu vou fazer isso aí? Raiz décima. Cara, olha só. Não tenha medo. A forma como você vai resolver isso aqui é sempre igual, do mesmo jeito. Como que é então? Ó, pega esse 1.024 aqui e decompõe ele. Vamos fatorar o 1.024 para ver o que a gente encontra. Ó, pego aqui e fatoro. Vou pegar esse espacinho aqui para gente. Ó. 1.024 e vou decompor ele em fatores primos. Ó, qual que é o primeiro número primo que a gente tem? 2. Então, ó,
2 aqui. Aí você faz a divisão. 1024 dividido por 2. Isso aqui vai ser 512. Beleza. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque ó, termina em 2, ou seja, é par. Então, 2 de novo. 512 por 2, isso aqui vai ser 256. Dá por 2? Ainda dá. É par. Sempre que for par, você nem pensa. Já dá para dividir por 2. 256 por 2, isso aqui vai ser 128. Por 2 de novo. 128 por 2, 64. 64 por 2, isso aqui 32. 32 por 2, 16. Ampliar aqui. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Finalmente chegamos no 1. Olha só. Olha quanto número que a gente encontrou. É por isso que você tem que ter a maldade de olhar para o número e já enxergar uma saída ali, uma multiplicaçãozinha um pouquinho conhecida. Isso vai te poupar tempo. Esse aqui, no caso, foi 1024, tá? E a gente foi decompondo. Olha só quanta continha a gente teve que fazer, tá? Agora, qual que é a ideia? Você vai contar quantos fatores 2 você tem. Vou até pegar uma cor diferente aqui para ressaltar. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Agora eu pego e substituo ali. Ó, raiz décima de 2 elevado a 10. Quanto que vai dar isso aí? Já igualei índice com expoente, posso cortar geral. Então, ó, isso aqui vai ser igual a 2. Olha só, assusta, você bate o olho aqui e fala, raiz quinta de raiz quadrada de 1024, cara, sem medo. É só você aplicar a técnica, é só você aplicar a propriedade. Então, explicado para vocês aí a nossa radiciaçãozinha, tá? O que você tem que colocar na sua cabeça? Cara, você tem que saber o seguinte, tem que observar quem que é o índice, não pode dar mole disso, não pode se confundir entre índice 2 e índice 3, tá? Outra coisa importante, você precisa saber as propriedades e você precisa enxergar o número de uma forma um pouquinho diferente para ganhar tempo na sua prova, beleza? Com isso aqui você vai conseguir matar qualquer questão que aparecer para você de radiciaçãozinha. Valeu? Forte abraço!